Poucos sabem, mas existe um profissional que faz o tratamento clínico de diversas doenças e que, quando necessário, encaminha para tratamentos específicos com especialistas. A gente está falando do médico clínico geral. Para explicar um pouco para a gente como funciona essa especialidade, nós convidamos a doutora Daniela Romaioli. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Adri. Boa tarde, Leão. Olha, antes da gente começar a falar sobre o clínico geral, você podia explicar aonde exatamente esse profissional atua? Eu acho que o clínico geral atua sempre. Ele atua no primeiro contato com o paciente, escutando ele pela primeira vez. Eu acho que o clínico geral deveria ser o primeiro a ser procurado quando uma pessoa tem uma dor, um desconforto ou qualquer outra queixa. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele ouve, ali ele tem que fazer praticamente um diagnóstico ali na hora, né? Para depois encaminhar para um especialista, é isso? Olha, Leão, sem dúvida. A gente brinca que, assim, para você completar um bom clínico geral, são muitos anos de estudo e de dedicação, porque um clínico geral ele tem que ter aquela visão abrangente, tudo, né? Holística, do todo de um paciente, né? O que você acha quando as pessoas falam que o clínico geral é especialista em tudo e em nada? Acho complicado. Eu acho assim, em partes é verdade, porque o clínico geral ele tem que saber aonde é o limite dele. Então, o clínico geral, sem dúvida nenhuma, ele tem a visão do todo, ele tem a visão de uma série de doenças, mas no momento em que ele se dá conta de que ele precisa fazer um tratamento mais invasivo ou usar uma medicação mais específica, ou se está tendo dúvida diagnóstica, acho que é o momento dele precisar da ajuda, dele pedir a opinião de um especialista. Eu acho que ele não pode perder a visão do todo, mas sem dúvida nenhuma ele tem que ter a humildade de falar até onde eu vou. Então, o clínico geral, sem dúvida, ele tem muito conhecimento, mas ele precisa saber até onde ele pode atuar. E nesse momento ele deve encaminhar. E como é que se forma um clínico geral? Quer dizer, como é essa formação dele? Então, a clínica médica hoje em dia, né, ela acaba sendo como se fosse a necessidade de formar qualquer outra especialidade clínica. Então, o médico para ser cardiologista, para ser reumato, para ser pneumo, endócrino, como o meu caso, ele tem que fazer clínica geral antes por pelo menos 2 anos, né? E depois desses 2 anos, escolher a sua especialidade ou seguir como clínico médico geral. Mas a gente sabe, doutora, que a medicina está sempre evoluindo. Então, quer dizer, ele não pode parar de estudar nunca, né? De jeito nenhum, como qualquer outro médico, como qualquer outro especialista. Mas com uma responsabilidade maior, porque o clínico geral ele tem que tentar entender um pouco de tudo, né? Então, o especialista, ele acaba tendo que se atualizar naquela doença ou naquele grupo de doenças que ele trata. O clínico geral tem que saber um pouquinho de cada especialidade. Então, sem dúvida, a responsabilidade é muito maior. Pois é, doutora, e hoje com o avanço da medicina, felizmente, muitas doenças hoje são curáveis e a cada dia vai se tornando realidade também a cura de muitas outras doenças. E aí eu vejo, então, a responsabilidade maior do clínico geral, do diagnóstico, não é? Que às vezes é uma das partes mais difíceis da medicina, porque a pessoa chega para se consultar achando que tem uma dor em determinado lugar e é diagnosticada de outra forma. Às vezes fica anos tratando a dor de uma maneira errada. Então, eu acho nessa hora o clínico geral fundamental, porque ele tem justamente essa visão do todo. Olha, Adriana, o clínico geral ele tem que ser um bom detetive. Então, ele tem que colher pistas daquele paciente, ele tem que prestar atenção como aquele paciente se comporta, como ele chega no consultório. Então, às vezes, um aperto de mão, doutora, você consegue fazer isso diagnóstico. Sistema público de saúde, né? Porque eles nem olham para o paciente, né? Como é que pode ser, então, né? Leão, mas isso, aí a gente vai acabar entrando num outro assunto mais delicado, porque, infelizmente, a gente está sofrendo muito com o sistema atual de saúde, onde nós temos que contar com planos de saúde e a pressão que o médico sofre do plano de saúde para atender aquele paciente em 10 minutos, porque ele precisa atender muita gente naquele mesmo período. Então, é complicado um bom clínico geral atendendo um plano de saúde, tendo que olhar, conversar, examinar, fazer uma hipótese diagnóstica, tratar e orientar um paciente em 10 minutos. Agora, parece que não é uma muito coisa complicado. só do Brasil isso, né? Parece que no mundo a questão da saúde está
está muito complicada, né? Está complicada, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, a gente vive essa realidade triste na saúde, não só no Brasil, mas em muitos países. Agora, como é que na classe médica é considerado, por exemplo, o clínico geral? Ele é respeitado como tal? Assim, quer dizer, ele é valorizado pela classe? Às vezes eu acho que deveria mais, né? Eu acho que o clínico geral, que mantém um bom relacionamento com seus colegas, vai ser sempre muito bem valorizado. O clínico geral, ele tem que ser como se fosse um diretor de cinema. Então, ele tem que participar da gravação de cada cena daquele filme, mas não pode perder o roteiro como um todo. Então, ele tem que saber ouvir a opinião de cada especialista, respeitar a opinião, mas saber a hora que tem que voltar atrás e ter a visão holística do paciente, a visão do todo do paciente. Eu acho que o clínico geral é diferente de muito... Eu sou especialista, eu posso falar de carteirinha. O clínico geral, ele tem essa visão de não ver um coração, de não ver um fígado, de não ver um estômago, mas dele ver um doente, um paciente que tem tudo isso, né? Ô, doutora, sabe aquelas pessoas que às vezes fazem peregrinações, fazem milhares de exames, vão a muitos médicos de especialidades diferentes e não conseguem diagnóstico para o que está sentindo? Para essas pessoas, você recomenda a ida a um clínico geral? Sem dúvida, porque eu acho assim, eu já ouvi um paciente que me falou isso e me marcou muito. Ele fala que muito médico faz mal à saúde. E realmente, se você pensar, o paciente ele vai aqui, ele vai ali, ele fica perdido porque cada um acaba falando uma coisa e aí introduz uma medicação, né? E aí essa medicação acaba interferindo na ação de outros medicamentos, interferindo em outros sintomas. Então, eu acho que é importante consultar o seu clínico geral, até para ele manter essa visão global do paciente. Olha, eu não sei você, mas me deu até vontade de consultar a doutora Daniela Romaioli. Sempre bom. As ordens serão muito bem-vindas. Pela sua presença aqui e pelas suas informações. Imagina, obrigada pelo convite. Obrigado, você é linda, viu? Imagina, obrigada, gente.